Olá, estamos aqui hoje em mais uma aula, né, da disciplina de Psicologia e Diversidade, continuando a nossa discussão sobre os estudos de gênero e diversidade. Hoje nós vamos trabalhar, né, fazer uma discussão sobre gênero, sexualidade e processos identitários na sociedade brasileira, tendo como base o texto da Ana Flávia Madureira. Eu, professora Zaira, e o mestrando, professor Tiago Brito Ribeiro. Para começarmos a nossa discussão de hoje, que trata, né, da gênero, sexualidade e processos identitários, a primeira perguntinha que a gente vai fazer e que vai orientar toda a nossa discussão, que vai ser base para a nossa discussão, é sobre quem somos, como nós nos definimos. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nessa pergunta quem somos, como nos definimos, e para a gente já puxar também um gancho para a questão do nosso texto de hoje, como a gente pensa, como que para nós, brasileiros e brasileiras, como a mulher brasileira, como o povo brasileiro, como o homem brasileiro é definido? Como ele é representado? Então, essa acho que é uma pergunta, né, Tiago, que a gente vai tentar trabalhar com vocês, né, sobre essa identidade, né? Como que é a identidade, quando a gente escuta a mulher brasileira, o homem brasileiro, o que vem na nossa mente? Como é que nós conseguimos representar? Existe aí uma representação única? Existe uma representação coletiva, social desse homem e dessa mulher brasileira? Então, e para que a gente possa entender esse processo de constituição, como nós chegamos ao que somos hoje, alguns elementos são interessantes para a gente chamar a atenção para se discutir, que são as relações existentes entre poder, violência e sofrimento psíquico. O que isso tem a ver com a constituição identitária? Então, nesse sentido, o objetivo dessa nossa aula hoje é analisar os elementos que se interseccionam na constituição da identidade de um povo, de uma mulher e de um homem. Mas aí também fica uma outra perguntinha dentro desse nosso objetivo, né, que vocês vão tentar responder isso ao final dessa aula. São apenas essas duas formas de se constituir uma identidade? É apenas uma identidade de homem ou de mulher? Existem outras formas de se constituir uma identidade? Né? Isso tem a ver com o quê do nosso contexto social? E, professora, para que nós entremos nessa discussão, né, de onde que a gente parte, né? Então, para a gente conversar sobre questões de gênero e processos identitários, a gente parte dessas determinações, dessas marcações históricas, culturais, conceituais, né, que vão fazer todas essas interrelações. Então, para a gente conseguir fazer essas análises, como que o homem se constitui, como que a mulher se constitui, qual é a construção relacionada ao homem, à mulher, nós precisamos desses três marcadores, tá? Então não tem como fazer esse tipo de análise sem levar em consideração os aspectos culturais, históricos e conceituais, né? Então, de onde que nós partimos, né? Exatamente. E aí, só para a gente resgatar algumas questões que a gente já discutiu em outras aulas, inclusive trazendo a discussão de gênero, para que a gente possa fazer essa discussão das identidades, os processos de constituição das identidades, a gente vai
utilizar uma ferramenta, né, que Joan Scott, historiadora, chama de, coloca, né, como uma ferramenta política, analítica das relações sociais, que é a categoria gênero. Então, pensar essas identidades brasileiras, nesses contextos, trazendo esses elementos culturais, históricos que o Tiago falou, a categoria gênero rejeita explicações deterministas para as diferenças entre masculinos e femininos. Quando falamos em identidade, nós falamos daquilo que nos diferencia ou daquilo que nos iguala um ao outro, né? E a gente sabe, né, já também resgatando os conteúdos de aulas anteriores, que toda essa discussão de gênero, ela tem o início, ele é marcado, né, pelo movimento feminista, né, um movimento que buscou dar visibilidade e provocar transformações nas estruturas hierárquicas de poder. Para que a gente possa pensar a cultura, as questões culturais, a história e o movimento da história, a gente vai ter que pensar também sobre a perspectiva de gênero, né? E nesse sentido, só para complementar, né, professora, nesse sentido a gente entender que a questão de gênero é o que significa essa dimensão política e o que significa essa dimensão analítica, né? A dimensão política significa as relações desiguais de poder, né, e de formas de existir entre os gêneros, entre os homens e as mulheres, tá? E as relações de caráter analítico é exatamente essa dimensão cultural que apresenta esse papel estruturante no processo de ser homem e ser mulher, tá? Então, a grande sacada do conceito de gênero é que ele é um conceito que é relacional e político, né? Então, ele trabalha exatamente essas questões de hierarquia entre os jogos de poder, né? Entre as dimensões de poder entre o gênero, entre homens e mulheres, né? Sempre levando em consideração essa questão relacional e política no âmbito das relações sociais e culturais. Exatamente. E também lembrando, né, Tiago, que quando a Scott ela chama atenção para essa ferramenta, né, se a gente vai, ferramenta teórica, nessa categoria de análise, quando ela fala em gênero, ela não está só se referindo a esse discurso das diferenças, né, do sexo, mas também ela se refere às ideias que permeiam, né, o nosso cotidiano, também a organização das instituições políticas, né, das estruturas, dessas práticas cotidianas, e também dos rituais, e tudo aquilo que constitui as relações sociais. Então, é interessante a gente olhar para esse contexto social, para as instituições, para as práticas cotidianas que são estabelecidas entre as pessoas, né, nos processos de comunicação e no fazer da realidade, né? Então, nesse sentido, a grande questão que a Ana Flávia Madureira traz nesse texto é tentar discutir como que o contexto cultural, econômico, e na história brasileira, constituiu as identidades de brasileiros e brasileiras. E tentar entender esse processo histórico é importante para a gente entender por que, de repente, a primeira pergunta que a gente fez, como a mulher é representada por nós, brasileiros e brasileiras, e como que essa mulher também é representada em outros países, em outros lugares, né? Como que a gente é visto, representado, como que o homem brasileiro e como a mulher brasileira é representada. Então, entender esses processos, essa constituição identitária, é entender o processo político e fazer o processo histórico e fazer uma leitura política desses processos. E sempre pensando o que é a cultura, né?
a autora, né, ela vai trazer que a cultura coletiva, todo esse processo de organização do nosso cotidiano, é um sistema complexo, e que em um processo dialético de tensões entre equilíbrios e mudança, vão ocorrendo as transformações. Então, Madureira e Branco, elas vão trabalhar essas questões num outro artigo falando desse processo de entender a cultura. Ela traz o conceito de cultura da mata, que traz essa perspectiva de todo fazer das pessoas envolvidas naquele contexto para que ocorra essas transformações. Então, as ideias, as instituições, as normativas de comportamentos, de linguagens, de lugar de um, de lugar de outro, o que se dá visibilidade para um e para outro, né? Então, nesse processo dialético de tensões, a gente vai se transformando, né? E, professor, antes de nós entrarmos no próximo tópico, é bem interessante entender esse movimento social e cultural de transformações e, ao mesmo tempo, já entender, né, infelizmente, uma visão um pouco pessimista, mas já entender que, desde o período colonial, desde o início ali, né, da criação do Brasil enquanto nação, até os dias de hoje, a gente não fugiu muito dessa concepção binarista, né? Então, as relações sociais, elas se transformam, o modo como o homem e a mulher é construído nos diversos momentos históricos, eles sofrem transformações. No entanto, essas relações, né, de poder, essas relações desiguais de poder entre os gêneros, entre homens e mulheres, elas permanecem até os dias de hoje, né? Então é bem interessante compreender e analisar esses aspectos culturais, políticos, sociais, para entender essas determinações, quais são essas determinações que fazem com que essas relações sejam desiguais até hoje, né? Então, nos próximos slides, a gente vai falar um pouquinho dessas relações desiguais e de como a mulher, né, tendo esse lugar, essa posição de dominadora e de submissa ao homem, por exemplo, ela foi se constituindo nos períodos históricos. E exatamente. Então, assim, tendo como referência, né, o texto da Ana Flávia Madureira, ela vai trazer esse processo, né, e que a gente tentou aqui representar, né, do Brasil colônia, o Brasil no século XIX e o Brasil hoje. Então, como que se deu a organização das relações de gênero na história brasileira, nesse contexto, nesse percurso histórico do Brasil? E aqui a gente faz até eu e o Tiago estávamos falando, né, essa imagem, né, que a gente mostra desses 3 grandes períodos. É claro que a gente está aqui fazendo uma síntese dessa história, né, para olhar para essas relações de gênero em cada momento histórico, né, e a história, ela não é um processo linear, né, ela é um processo que tem idas e vindas, tensões, equilíbrios e desequilíbrios, né, e também a gente coloca aí, hoje nós temos esse Brasil que ele carrega, que ele traz um Brasil colônia, um Brasil do século XIX, um Brasil hoje do século XX, século XXI, né? Então a gente tem todo esse percurso, né? E é interessante que a autora, para discutir esse processo, ela traz um autor, Richard Parker, né? Que escreveu uma obra que é Corpos, Prazeres e Paixões, a cultura sexual no Brasil contemporâneo. Então, é um antropólogo que tentou trazer algumas discussões sobre homens e mulheres na história brasileira, né? E aí ele traz um panorama dessa cultura sexual brasileira, desde os mitos da origem sobre o Brasil colônia, e ele assinala, né, que mesclava tanto
imagens mais positivas como mais negativas disponíveis para a mente europeia. Era ao mesmo tempo uma visão de paraíso e de inferno. Era uma visão centrada na questão da vida sexual, da sensualidade e do erotismo. Então, parece que desde do início, né, da formação da sociedade brasileira, da cultura brasileira, a gente tem a gente é referenciado por esse binarismo também, né, de paraíso ou inferno, né, da sexualidade, da pulsação de uma mulher, né, da perspectiva da sensualidade, do erotismo, e, ao mesmo tempo, uma mulher que era vista como algo que não era valorizado, por exemplo, dentro daquele discurso, dentro daquela visão, dentro da representação da mulher europeia. Então, aí você tem esta relação que é interessante a gente ver. E nessa obra desse antropólogo, Richard Parker, tem um capítulo, Homens e Mulheres, que ele fala assim, ele focaliza a seguinte questão: as relações de gênero no Brasil, e partindo da tradição patriarcal, um dos pilares da sociedade brasileira colonial, Parker explicita, 1991, explicita o quanto o espaço físico, as ações cotidianas e as relações sexuais e as relações sociais, em um sentido amplo, eram organizados a partir de uma concepção marcada por um forte dualismo dos gêneros, masculinidade, atividade massivamente do espaço público, então o domínio do espaço público, do trabalho, da economia e da política, versus a feminilidade, passividade, domínio do espaço privado, doméstico. Esse dualismo perpassava, segundo o autor, todos os aspectos da vida cotidiana, com implicações, inclusive na organização do espaço público, né? Então, você tem aí uma organização dos espaços, das atribuições, dos fazeres de cada um, tanto para homem e para as mulheres, e toda uma organização nesse sentido, né? Tiago? Exatamente. Uhum. E aí depois a gente entra no século XIX, né? A grande questão do século XIX ali é o papel estratégico da higiene social, e aí a gente vai entrar muito naquelas discussões que nós fizemos na última aula sobre o papel da biomedicina, da psiquiatria, né, da normatização dos corpos. Aí a gente tem muitas contribuições, principalmente do Foucault, né, sobre a normatização dos corpos. E aí a gente começa a conversar sobre a constituição da família burguesa, né, como era constituída a família burguesa e qual era o papel social esperado para o homem, qual era o papel social esperado para a mulher. Ainda nesse interim, o papel social esperado para a mulher não mudava muito do que era no Brasil colonial, por exemplo, né? No entanto, com essas questões relativas à biomedicina, as questões relativas à questão médica, né, a biomédica, a questão biomédica, começa a ter essa redução, né, do aparato, da fisiologia da mulher para tentar diminuí-la. Né? Começa ali ter conceitos, começa ali ter marcos sociais e marcos científicos que vão reduzindo a mulher à sua biologia, né? Então, por conta da sua biologia feminina, né, estritamente feminina, a mulher não conseguiria exercer determinadas funções ou exercer determinados trabalhos, né? Então, eles colocam ali, é bem interessante quando a gente pensa em lembrar de Foucault também, que ele começa ali a mulher dócil, né? A mulher que será teorizada de modo a assegurar o equilíbrio harmonioso entre a ideologia burguesa do igualitarismo liberal, os costumes familiares antigos, a convivência pacífica entre o público e o privado. Então, instaura-se ali
até por conta dos ideários, né, da Revolução Francesa, instaura-se ali uma falsa noção de igualdade. Né? Então, no papel, na política, nas constituições, a mulher teria um direito, mas na prática ela não teria. Tá? Então, só um exemplo bem interessante é que as escolas destinadas às mulheres da elite, elas eram formadas, né, as mulheres eram formadas para colaborar a partir da formação de identidades femininas. Né? Essas escolas elas serviam para colaborar na formação de identidades. Então, eram espaços próprios para as mulheres que elas aprendiam ali a ser educadas, ter fino trato, aprender a se portar em público, a se portar nos ambientes sociais. Enfim, elas deveriam ser dóceis. E é interessante a gente pensar esse processo de socialização, ele também tem uma relação com esse cotidiano. Então, quais são as mulheres que eram dóceis? Quais são as mulheres que eram para o espaço público ou privado? Então, a gente vai ter também um discurso, né, de quais mulheres vão servir a organização da família nuclear burguesa, porque aí a gente aquilo que vem do Brasil colônia, aquele processo, por exemplo, das mulheres negras, a sensualização e o erotismo da mulher negra, também a gente precisa pensar sobre esses aspectos, né? Então, dentro dessas relações de poder, então você tem o contexto econômico, a cultura, ela permeia também as questões econômicas, então, e também de divisão de classe, e também as questões raciais. Então, qual era a mulher que era para ser educada nessas escolas, nessas formações, ainda lá no Brasil colônia, que continua, né, século XVI, século XVII, século XVIII, XIX, mantendo esses espaços, né, dentro de uma normatividade, claro, de hétero, da organização da heterossexualidade, mas também da mulher negra. Então, a gente tem aí uma questão amparado dentro dessa família burguesa e a questão do racismo. Então, você tem um sexismo, aí você tem a mulher objeto, a mulher da sexualidade e a mulher que deveria ser educada para ser recatada, ser do espaço doméstico, ser responsável pelo processo de formação de outras crianças, né? Então, aí você vê o que ele fala aqui, até chamando atenção para os discursos, né? Do discurso médico, do discurso político, do discurso religioso, né? Que Foucault vai falar, e você tem aí que as autoras chamam de artimanhas, né? Entre o poder, né? Entre o saber, né, o poder entre o saber, o discurso médico, o discurso político. Então, tem todas essas questões que é interessante a gente olhar. E resgatando a questão Foucaultiana, né, dentro daquela obra dele, né, da trilogia sobre a história da sexualidade, que eu acho que todo psicólogo, toda psicóloga deve ler, por mais que você não trabalhe numa perspectiva Foucaultiana, mas ele traz ali essas relações, essas tensões, né, existentes entre os diferentes discursos no que diz respeito à sexualidade, né, e a organização das identidades, ela passa por essas questões da sexualidade, né, e aí ele traz do livro 1, né, a história da sexualidade 1, que é a vontade do saber. Foucault demonstra o quanto o saber médico teve um papel importante nos processos de normatização da sexualidade e a caça às sexualidades periféricas, né, então do século XVIII e século XIX. A partir da delimitação científica do conceito de anormalidade. Então, o que é normal
e o que é patológico, né, dentro desse processo. Então, por exemplo, as mulheres negras, as mulheres que foram escravizadas, eram mulheres que estavam ali para a sexualidade, para ser o objeto o objeto sexual dos senhores, né, dos senhores do engenho, e isso é carregado. Mas a mulher da família burguesa, ela tinha uma outra perspectiva de formação e de socialização. Professora, bem interessante, pensando nessa questão de como que o saber médico, né, o discurso médico, ele incentiva esses processos de normatização da sexualidade, da hetero, né, normatividade. O que desviava disso era considerado periférico, era considerado anormal, né? Então, a própria psiquiatria, o saber médico, ele reforça isso. E esse discurso médico, ele reforça isso no sentido de apoiar mesmo essa questão da família nuclear brasileira, né? Essa configuração da família nuclear brasileira. Aí as autoras, elas citam uma parte bem bacana, que é que esse discurso médico, no momento que ele reforça o conceito de família nuclear brasileira, né, que identidades ali são construídas, então a identidade ou a representação social da figura do pai ela é colocada como manequim higiênico do homem, a figura da mulher colocada como manequim, a figura da mãe ela era colocada como manequim higiênico da mulher, o ideal, né, que a mulher fosse mãe, esposa. Então ele coloca que esse discurso médico ele reforça ali preconceitos como o elitismo em relação às pessoas de outras classes sociais. Então, se não fosse daquela classe social esperada, burguesa, sofria o preconceito, o próprio racismo, e aí entra nessas questões da sexualidade, né? O sexismo, que é a partir dessa visão dicotômica e hierarquizada sobre a masculinidade e a feminilidade, essa questão da hierarquia de poder, de representação, de forma de existir, culminando na homofobia, né? A gente sabe que ali no começo, na psiquiatria, psicanálise, o que não era considerado dentro da heteronormatividade era considerado como a anomalia, né? Considerado como degeneração sexual, né? E isso veio até há poucos anos atrás, né? Até 20, 30 anos atrás, colocado ali nos manuais diagnósticos de transtornos mentais, de doenças mentais, como degenerações, né? Então nós temos os resquícios até hoje disso, né? De como esse saber médico ele acabou incentivando e motivando preconceitos tais como o sexismo e a homofobia. Exatamente. Acho que acho que a gente falou um pouquinho disso no nosso último encontro, né? Na nossa última aula, né? De como que a gente quanta luta, né? Quanto o processo de discussões e debates sobre o normal e o patológico, né? No que diz respeito à vivência da sexualidade, né? Então, nós temos um modelo heteronormativo que é colocado na família nuclear, essa família burguesa, onde você tem o pai e a mãe, e quando a gente percebe que hoje, século XXI, isso não corresponde mais, né? Então, você tem família de duas mães, você tem família de uma mãe, você tem uma família de dois pais, você tem uma família de uma mãe e de uma avó, então são duas mulheres, mas ainda a gente tem um imaginário, nós temos uma representação, um conjunto de ideias fixada num modelo de família e num modelo de processo de socialização das virtudes do masculino e do feminino, trazendo um conjunto de ideias que passam a constituir ideias hegemônicas, como verdadeiras, como aquelas que devem ser mantidas, né, dentro de um pensamento bem conservador. Então, aqui no nosso esquema, né, de Brasil colônia, né, e esse processo de avanço e de desenvolvimento que a gente parte de uma esfera, né, não tão definida, mas
que se caracteriza por a nossa base, né? Século XX, século XXI, que nós vivemos, ou XIX, XX, XXI, principalmente que o texto enfoca esses momentos históricos significativos. Então, quais são as demandas da sociedade, de homens, de mulheres, das pessoas que compõem essa sociedade, né? E como que elas se articulam, né, nesse processo histórico. Então, pensar essa configuração das relações de gênero é pensar também numa perspectiva política. Não estou falando de política partidária, de política deste ou daquele, de partidos, né? Não, mas eu estou falando de um posicionamento frente às formas de produzir o nosso cotidiano, né? Quais são os saberes, né, que são apresentados como saberes hierarquicamente dominante, né, hierarquicamente como superior, e os saberes que são considerados dentro de uma inferioridade. Então, e aí você vê processos sexistas. O que seria um processo sexista? É um processo de olhar para as relações sociais a partir da organização hierárquica dos sexos, né? Então, um sexo, a pessoa, o sujeito, a pessoa ser avaliada, ser constituída, ser considerada a partir do seu sexo. E ainda do seu sexo biológico, da sua estrutura biológica, que aí você tem o discurso médico, né? Que se configura um discurso de poder, né? Até que ponto o que está escrito dentro de uma perspectiva biológica é a verdade, é o certo, é o hierarquicamente reconhecido e valorizado na sociedade, né? Então, e isso envolve, né, faz uma intersecção de todos os processos. Então, desde da sexualidade, da questão de gênero, da questão de racial, do lugar na posição das relações econômicas de uma sociedade, né? Então, é preciso olhar para essas questões de uma forma bastante detalhada, né? E o que a gente percebe dentro dessas relações no Brasil, né? No Brasil contemporâneo, no Brasil que nós estamos vivendo agora. Então, você vê alguns movimentos de pessoas que se sentem invisibilizadas nessas relações e que hoje precisa estar, de certa forma, se apresentando. Olha, eu estou aqui, eu não sou esse modelo, a Constituição, a organização dos meus processos identitários não estão em concordância, não estão com essa identidade que é colocada aí, né, o que está posto, né, e aí eu tenho um posicionamento disso, com relação a essas questões. Então, principalmente, saindo do século XIX, indo já discutindo, né, e trazendo século XX e XXI, mas o século XX, e principalmente a partir da segunda metade do século XX, a gente vai ter um movimento desses grupos de pessoas que não eram reconhecidos. Além de não serem reconhecidos, de não estar visíveis na sociedade, eles eram ainda colocados num terreno, numa dimensão de anomalia, de uma posição hierarquicamente inferior, né? Tanto na questão da patologia, quanto na questão da organização dos saberes, né? Qual é o saber, né, Então, a gente, por exemplo, na década de 80, nós tivemos vários estudos colocando a questão colocando em suspeição, por exemplo, a capacidade cognitiva de
de algumas nações, dos povos de algumas nações, como a gente vê, por exemplo, a questão do negro. O negro, ele não tem uma capacidade cognitiva, mas ele tem uma capacidade e uma falsa aceitação, de acolhimento, mas ele tem uma boa capacidade para jogos, para performance corporais e físicas, por exemplo, na questão do atletismo, né? Então, teve um livro, eu não vou me lembrar agora, mas era um sociólogo, um antropólogo, eu acho que tinha um psicólogo também, não me lembro, acho que é uma questão que você vai tentando esquecer determinados processos, mas foi assim, que ele escreveu um falso documentário, um falso documento, uma falsa obra científica, porque ele faz a compilação de vários resultados de pesquisas e que não organiza metodologicamente, cientificamente, essas pesquisas, e fala da curva do sino, né? Era o título da obra, e que, se vocês buscarem depois, né, eu posso também buscar a curva do sino, e que falava, né, que as raças, quais seriam as raças cognitivamente superiores, as medianas e as inferiores, né? Então, todo esse processo já de estereótipos e de discriminação, e nessa perspectiva, e a ciência, né, de certa forma, acolhendo essas questões, né? Então, assim, você tem assim, uma série de discursos que são veiculados, principalmente hoje, né, com a tecnologia, com essa o alto desenvolvimento tecnológico que permite as comunicações vastas em grande, de uma forma bastante intensa, né? E que passa ideias, passa os significados, cria um universo do que é politicamente definido para aquele momento histórico. E isso vai sendo levado. Então, cabe, eu acho que a psicologia, que tem como objeto discutir o ser humano, discutir essa relação do humano e as relações sociais e a constituição do sujeito, é importante a gente pensar, olha, como é que se dá essas relações identitárias? Como é que se constitui nesse processo de socialização? Como é que nós chegamos a ser o que somos hoje, né? Então, esse processo de constituição das identidades. Como é que nós somos percebidos, né? Quando você vai para fora, ou quando você vê, por exemplo, a venda, né, do Brasil turístico para fora do Brasil, aí você tem essa coisa da mulá, inclusive, né, usando um termo, né, que hoje a gente faz questão de mostrar que é um termo preconceituoso, racista, né, de pensar que a mulher preta, né, e colocando ela como uma coisa híbrida, como uma coisa no imaginário que foi vendido por muitos anos, ao longo do século XX, século XXI, a mulata, né, aqueles mulata brasileira, né, tipo de exportação, né? Diga, Tiago. E nesse sentido, é bem interessante também o que as autoras colocam, o que são esses processos identitários, então, afinal, que esses processos seriam o que vincula os sujeitos singulares aos grupos sociais. Então, esses processos identitários que vinculam os sujeitos singulares aos grupos sociais, eles vão oferecer coordenadas culturais para orientar a constituição das subjetividades, né? Então, nesse sentido, elas colocam a questão da memória compartilhada. O que seria essa memória compartilhada, então? Nessa relação entre sujeitos singulares e grupos sociais que criam processos identitários, a memória compartilhada ela vai determinar o que é construído e reconstruído pelo grupo social. Então, quais são as representações que aquele grupo social de tal sociedade, né, tem do que é ser homem e do que é ser mulher. Né? Então, é bem interessante que, nesse sentido da memória compartilhada, as autoras colocam ali o impacto que os meios de comunicação, a escola, as comunidades, os ambientes sociais, eles têm, que acabam por reforçar
essa visão hegemônica do binarismo, né, entre homem e mulher. Então, às vezes, nos filmes, nas novelas, nos veículos de comunicação, passam ali representações que elas estão totalmente enraizadas, né, nos estereótipos do que é ser homem e do que é ser mulher. Então a gente pensa, nossa, será que é simples então essa desconstrução? Né? Então, o que a psicologia pode fazer nesse sentido também? Que aí lá no final a gente vai dar uma discutida na questão das políticas públicas, né? Mas então é interessante ter esse conhecimento de como os processos identitários, através da memória compartilhada, né, dos grupos sociais, eles vão criando e reforçando os estereótipos do que é ser homem e do que é ser mulher. Exatamente, né? E é interessante a gente olhar que a gente não pode ser ingênuo, né? Pensar que não existe uma neutralidade, né? Em todo esse processo, né? Então, quando você está pesquisando sobre a identidade, você está discutindo sobre a identidade, que você está trabalhando, seja em qualquer campo da psicologia, seja na escola, no campo da psicologia escolar, da psicologia social, da psicologia clínica, então a gente não pode ser ingênuo. E tem um trecho aqui da autora, né, da Ana Flávia, né, que está discutindo essa questão das relações de gênero no Brasil contemporâneo, nessa reprodução de significados culturais sobre masculinidade e feminilidade hegemônicas, né, e ela fala o seguinte, quando se aborda a questão da diversidade sexual e de gênero, é importante abandonar a atitude ingênua de que estamos tratando de uma temática neutra. Não estamos. Concepções preconceituosas e práticas discriminatórias são frequentemente legitimadas no cotidiano, a partir de um olhar essencialista que, em última instância, afirma: não há o que discutir, homens são homens, mulheres são mulheres. E pronto. De acordo com este olhar essencialista, uma parte importante do ser homem e do ser mulher está atrelada a estereótipos de gênero e ao exercício da sexualidade dentro de limites normativos de uma heterossexualidade reprodutiva. A transgressão das fronteiras simbólicas que delimitam a masculinidade e a feminilidade hegemônicas tendem a acionar diversos mecanismos de normatização, desde piadas maldosas em relação aos supostos ou supostas agressores, agressoras, até as práticas extremas de violência, como ela aborda na sequência quando ela vai discutir essas relações entre poder, violência e sofrimento. Então, o quanto quando a gente olha, por exemplo, o panorama, né, da condição de trabalho das mulheres, da condição de trabalho de mulheres negras, de homens negros, de homens gays, de mulheres lésbicas, né, de mulheres negras, então você tem aí uma violência, né, um processo muito grande, né, de pessoas que estão aí sofrendo, que estão aí vivendo essa normatização dos corpos, das formas de ser e de se apresentar no mundo, né? Então é importante a gente olhar para isso na perspectiva das relações de gênero, para o nosso trabalho, por exemplo, de psicólogos e psicólogas, né? Como é que a gente atua isso? Como é que a gente atua nesse processo, né? O que é que eu estou falando quando eu estou atendendo uma mulher, seja no meu consultório particular, seja numa casa da mulher brasileira, seja num centro de referência de psicologia, de assistência social, ou seja, no CREAS, ou seja, numa unidade de internação, num sistema prisional. Então, como é que eu estou olhando para essas mulheres, para esses homens, para essas diversas formas de manifestação, né? E aí, acho que a gente vai caminhando para o final, né, Tiago? Porque já está vencendo aqui nosso tempo, para a gente não ficar com uma aula muito pesada para vocês, a gente vai ter momentos mais de discutir, né? E aí a gente caminha para pensar sobre essas questões
de poder, violência e sofrimento psíquico. Como é que, a partir desse contexto de constituição desses processos identitários que hierarquizam, né, as relações sociais, hierarquizam, né, a forma de se apresentar no mundo, quem pode, quem não pode, né, e que em sua essência, constitui uma violência ao outro, né. É bem interessante quando a gente coloca essa tríade aí, né, e começa a refletir sobre as relações de poder, as relações desiguais de poder. O sofrimento, ele começa ali, onde que um pode se expressar e o outro já não pode se expressar tanto assim, né? Então, é uma violência intersubjetiva, né? E aí a gente cita aqui o exemplo de como a mulher, a partir dessa concepção de família nuclear burguesa, né, e de anteriormente com os estereótipos, que a mulher ela é vista enquanto propriedade do homem, né, pensando nessa questão da propriedade privada mesmo. Então, o homem ele é dono dos meios de produção, ele é o dono das relações sociais, ele é o dono da família, ele é o dono dos filhos, ele é o dono da mulher dele, né? Então, ele coloca que isso acaba naturalizando determinadas práticas como a violência contra a mulher, por exemplo, né? Então, se eu sou o dono da minha mulher, a minha mulher é a minha propriedade privada, eu posso fazer com ela o que eu quiser, né? Então, vai dando brechas ali para as questões da violência propriamente dita, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, a questão da orientação sexual, tem o poder quem está nas noções, no âmbito, nas concepções da heteronormatividade, por exemplo. Então, quem destoa disso é considerado anormal, é considerado hoje o que se fala é o diferente, né? Não é mais o degenerado, mas é o diferente, é o que não se enquadra à norma. Então, até essa questão do não dito da orientação sexual, né, o não falar sobre, o não expressar sobre a minha orientação, porque eu posso causar constrangimento dentro da minha família, isso vai causando sofrimento psíquico, que é um tipo de violência, né? Então, a autora ela coloca que o sofrimento psíquico são implicações subjetivas da violência, e essa violência que está estritamente relacionada às relações desiguais de poder. Né? Então, esse sofrimento psíquico ele está relacionado às relações desiguais de poder e existência, ele está relacionado com a questão da liberdade ou não ter essa liberdade de ser e existir, né? E quem não se enquadra nessas, entre aspas, né? Nessas identidades normatizadas sofre pela exclusão. Né? Então, essa tríade aí é uma tríade das relações desiguais, é uma tríade da exclusão e do sofrimento psíquico, né? Exatamente. E aí pensando, né, quando as autoras trazem Silva, né, que faz uma discussão bastante interessante sobre essa demarcação de identidades, né? Ela fala que quando você afirma uma identidade, você acaba por estabelecer, demarcar fronteiras, né? Aqui pode, aqui não pode. Isto pode, isto não pode. Isto é assim, isto é desse jeito, outro, né? E você também estabelece uma relação entre o eu e o outro, e os outros, ou nós e o eles, né, que ela coloca. Então, quando a gente vai pensar que a identidade é algo que demarca uma pessoa, que a coloca num lugar, eu a impeço de pensar em transformações. Então, é interessante a gente olhar essas relações, então, essa tríade. Como é que se estabelece essas fronteiras no que diz respeito ao poder, do que diz respeito à violência, ao sofrimento psíquico, então, e que causa esse sofrimento psíquico. Então, a gente vê, por exemplo, vamos pensar uma mulher trans, né? O que sofre uma mulher trans numa sociedade porque ela optou, sei lá, não é uma opção, mas é um desejo, é um sentimento de aconchego, né, o que ela deseja, né?
e o que faz bem a ela, que evita o seu sofrimento psíquico, é a forma como ela quer se apresentar. Se a identidade que ela assume não tem a ver com a sua estrutura biológica, e se ela não pode fazer isso porque ela foi demarcada dentro de uma fronteira, dentro de um limite estabelecido para o que ela tem que ser. Então, olha o sofrimento disso, né? Então, quando eu defino mulher, mulher é mulher, mulher é quem tem útero, né? Homem é quem tem pênis, né? Então, eu trago um sofrimento para essa pessoa porque ela está demarcada, limitada dentro de uma fronteira do que até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Então são questões importantes, né? Que quando você define identidades demarcadas como algo permanente, você impede de qualquer outro processo dialético de ir e vir, inclusive, né, de transformação. E você reafirma o poder causando sofrimento. E essa reafirmação de quem detém o poder, o poder, como Foucault fala, e outros autores vão trazer essa questão relacional do poder. Né? Então, todos nós devemos ter a capacidade de gerenciar a nossa vida, os nossos desejos, a nossa forma de ser. Aquilo não pode ser limitante. Né? Eu estou até aqui com uma frasezinha, né, por acaso, né, da Simone de Beauvoir, que ela fala que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Por acaso, olhei aqui nos meus papeizinhos essas questões, mas você estabelecer, você demarcar identidades, é você estabelecer fronteiras. Né? Agora, quando você pensa nessa fluidez do desejo e do movimento, dos tensionamentos dialéticos, aí você rompe com o sofrimento. E aí o poder enquanto relacional deixa de ser violência, deixa de ser violento. Mas você tem ali um processo de estabelecimento, olha, como é que nós vamos gerenciar nossas vidas. Professora, a autora coloca, inclusive, ela teoriza um pouco sobre a questão do sexismo e da homofobia, que a gente pode pensar como produções, né? Espécie de produções dessa tríade, né? Do poder, da violência e do sofrimento psíquico, que elas se retroalimentam. Então, por exemplo, o sexismo e a homofobia, eles se retroalimentam no sentido de fortalecer, né, de reafirmar essas relações de poder desigual, né, essas relações de violência, trazendo esse sofrimento, trazendo exclusão, trazendo violência. Que aí a gente entra no último tópico do texto, que é sobre as políticas públicas. Né? Então, o psicólogo, ele atua de forma potente através das políticas públicas. Então, pensando no sexismo, pensando na homofobia, né, o sexismo, essa violência de gênero, né, por conta da desigualdade de poder entre o que é dominado e o que é submisso, enfim. Quando a gente pensa em política pública, é exatamente o movimento contrário, né? É fazer com que essas relações de poder elas sejam harmônicas, é fazer com que essa violência ela seja dirimida. Né? Então, o texto cita até um programa de 2004, Brasil Sem Homofobia, que traz ali questões que estão na nossa Constituição, inclusive, né? O direito à pessoa humana, a não discriminação, o direito à liberdade, né? São questões que estão postas nos nossos dispositivos jurídicos, né? E a autora faz uma breve reflexão sobre isso. O que está disposto, às vezes, nos dispositivos jurídicos, eles não acontecem na concretude. Né? Então, como que isso vai poder, como que a gente vai operacionalizar o que está previsto, né, nos dispositivos jurídicos? Através das políticas públicas. Né? Então, através das políticas públicas, o psicólogo, por exemplo, o profissional psicólogo, pode contribuir, né, com o seu conhecimento técnico-científico e
nesse sentido, né, tendo o entendimento das relações de gênero e as relações desiguais de poder, contribuir de fato para ações ali que sejam propositivas, né, que estejam em consonância aos princípios, né, dos direitos humanos. Né? Então esse é o grande desafio, continuar esse movimento que desde a década de 70, através dos movimentos sociais, principalmente feministas, continuar com essas discussões, né, para tentar nivelar as relações de poder e diminuir essas desigualdades, essas exclusões e essas violências por conta do gênero. Exatamente, e aí você tem a política, né, os serviços e os programas promovendo a autonomia dessas pessoas, desses grupos, né, seja mulher, seja lésbicas, travestis, transgêneros, bissexuais, quer dizer, eu dou autonomia, né, autonomia não se dá, mas você permite a construção de uma sociedade onde as pessoas tenham as autonomias, né, se assumam o gerenciamento da sua vida, né, que existe aí o empowerment, o empoderamento, que dentro da lógica das políticas públicas neoliberais, principalmente, mas você dá a capacidade das pessoas gerenciar as suas vidas. Então, elas retomam o seu poder, né? E ele, já que ele é relacional, né? Então, você desenvolve a autonomia. Então, não é o eu e o outro, mas o nós a partir e as nossas especificidades, né? Mantermos as nossas diferenças, né? E que essas diferenças não sejam justificativa para as desigualdades sociais, para as discriminações. Então, as pessoas são diferentes, as pessoas têm desejos diferentes, elas se constituem socialmente a partir dessas práticas sociais, elas vão se constituindo, né? Mas quais são essas práticas que estão sendo permitidas, né? Quem é que detém o poder de dizer essa sim e essa não, essa prática sim, essa prática não? Então, é um longo caminho que a gente, principalmente a psicologia, ainda tem para percorrer na área das políticas públicas, né, e principalmente na perspectiva de gênero e sexualidade, né. Então, eu acho que essas são questões importantes para a gente pensar, né, para a gente avaliar no nosso trabalho, na nossa atuação como profissionais da psicologia. Em termos de... Acho que é isso, né, Tiago? A gente já pode ir encerrando por aqui, né? Queremos agradecer, espero que esta discussão possa surgir grandes reflexões para vocês e que a gente, nosso próximo encontro, a gente possa discutir de forma mais detalhada, mais ver as dúvidas que vocês têm, ver os comentários que vocês fazem sobre esse texto. Né? Tiago, mais alguma questão que você gostaria de ressaltar, para a gente já começar as nossas considerações finais, para encerrarmos essa nossa... Então é isso, a gente espera que essas discussões, a leitura do texto, possa instrumentá-los, né, para responder as outras questões, o fórum, né, as atividades e para elaborar o ensaio teórico, né, também que vocês consigam fazer essas interconexões, essas reflexões no âmbito dos estudos de gênero, né, e das diferenças, né, da diversidade sexual. Então tá, nos vemos na outra sexta-feira e por enquanto ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.